Boa tarde, essa é a quinta aula do curso Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. Na aula passada nós tratamos da solução proposta por Nelson Goodman ao problema suscitado por ele, que ele chamou o novo enigma da indução. E a solução envolve essencialmente a possibilidade de você comparar projeções de predicados. O que é projetar um predicado? É fazer uma predição que estende para uma classe de casos não observados ainda certas propriedades observadas em casos que já foram observados, que você possa comparar a possibilidade de realizar inferências indutivas, tomando como critério a projetabilidade comparativa dos predicados, e onde projetabilidade comparativa, por sua vez, é explicado em termos da noção de arraigamento. Tá? Diante da pergunta qual era o paradoxo, né? Seja Verzum a propriedade que pertence a todo objeto observado até um certo tempo t, que é verde, ou objetos não observados até um tempo t, que são azuis. Cada esmeralda verde, vamos supor que tempo t é o presente, cada esmeralda verde observada até aqui confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes. Mas cada esmeralda observada até aqui, sendo também uma esmeralda verzum, confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verzuis. Então, a classe de casos confirmatórios, casos positivos, portanto, da hipótese de toda esmeralda é verde, é exatamente a mesma classe, né? Os casos confirmatórios são exatamente os mesmos, da hipótese de toda esmeralda é verzum. Se ambas estão confirmadas, elas têm inclusive o mesmo grau de confirmação. Porque a classe de casos positivos, a classe confirmatória é exatamente a mesma. No entanto, as projeções são incompatíveis. Se eu projeto a hipótese de que toda esmeralda é verzum, isso me leva a formar a expectativa de que a próxima esmeralda seja como as anteriores, verzum. Tá? Se eu projeto a hipótese de que toda esmeralda é verde, isso me leva a formar a expectativa de que a próxima esmeralda seja como as anteriores, verde. Mas se a próxima esmeralda for verzum, ela vai ser azul e não verde. Portanto, as duas hipóteses são incompatíveis. Que hipótese nós escolhemos projetar? Bom, é óbvio, é o segredo do polichinelo. Nós vamos projetar a hipótese de que as esmeraldas são verdes, não a hipótese de que as esmeraldas são verdes. Mas a pergunta é por quê? E a resposta radical de Goodman é por uma única razão. Porque nós já viemos projetando verde. Verde é, como ele diz, um veterano de projeções passadas bem-sucedidas. E o mesmo não acontece com o Verzum. O Verzum é eliminado, não por ser um predicado que não foi projetado antes, isso não, por si não é nenhum problema, mas pelo fato de que a sua projeção colide com a projeção de um predicado melhor arraigado. Então, e essa é a resposta. A resposta à pergunta sobre a projetabilidade de verde e de Verzum consiste no apelo ao arraigamento. E exclusivamente nisso está a vantagem comparativa de verde em relação a Verzum. Goodman descarta várias respostas que nós vimos brevemente, com a sugestão de que coisas verdes são mais semelhantes entre si do que coisas verzuis, na verdade. A sugestão de que Verzum, diversamente de verde, é um predicado disjuntivo, portanto artificial, também não é assim. A disjuntividade não é uma propriedade intrínseca de quaisquer predicados, é uma propriedade posicional, depende da posição que esse predicado tem na linguagem que nós falamos. E a sugestão de que Verzum, diversamente de verde, não pode ser definido por ostensião, portanto não é um predicado observacional, o que também é falso. Nós vimos, em linhas gerais, como construir um instrumento que detecte mecanicamente, automaticamente, se um objeto é Verzum ou não. Tá? Então, a noção central é a noção de arraigamento. Goodman a apresenta assim.
Claro que Verde, como veterano de projeções mais antigas e numerosas que Verzul, tem uma biografia mais impressionante. Podemos dizer que o predicado Verde está muito melhor arraigado, entrenched, entrincheirado, arraigado, que o predicado Verzul. Num excelente artigo que, como tudo mais que eu tenho citado, está na nossa bibliografia, lá no Dropbox, o artigo de Ian Hacking intitulado Entrenchment, de 1994, Hacking escreve: muitos críticos se ressentem disso. Chegamos a nos acostumar com o apelo de Hume ao costume e ao hábito, mas ao menos Hume não falava de práticas meramente verbais. Esse antagonismo, a aparente trivialidade da abordagem de Goodman, é talvez a razão psicológica subjacente por que tantos autores escrevem como se estivessem ressentidos. O arraigamento, conclui Hacking, diminui a razão e insulta a filosofia. Esse é o caráter neo-humeano da solução proposta por Goodman e o motivo pelo qual ele se detém a examinar a dissolução do velho problema da indução antes de apresentar o seu novo problema, que a solução dele vai ser muito semelhante à de Hume. Trata-se de um apelo ao hábito. Só que o hábito, no caso de Goodman, diz respeito às práticas linguísticas, ao uso da linguagem e a nenhuma outra coisa. Na última conferência de Fact, Fiction and Forecast, ele diz: nosso objetivo último é definir a projeção válida, ou projetabilidade, que é a mesma coisa, com a máxima generalidade. Mas isso também pode ser considerado como um problema específico de projetabilidade. Como o problema de projetar o predicado específico projetado, ou em outras palavras, de definir o predicado disposicional específico projetável. Como eu notei antes, não perguntamos como projeções vêm a ser feitas, mas como, dado que são feitas, chegam a ser distinguidas como válidas ou inválidas. Literalmente, é claro, a distinção que se faz entre projeções válidas e inválidas. Acho que eu vou ler esse trecho inteiro. Só um instantinho, que talvez o meu livro, como eu mostrei para vocês, está se desfazendo, caindo aos pedaços. Nosso objetivo último é definir projeção válida ou projetabilidade com a máxima generalidade. Mas isso pode ser também considerado um problema específico de projetabilidade, como o problema de projetar o predicado específico projetado, ou em outras palavras, definir o predicado disposicional específico projetável. Como eu observei antes, não há nenhuma razão pela qual não possamos tentar lidar com um problema específico de disposições antes de termos resolvido o problema geral. De fato, o problema geral das disposições foi reduzido ao problema de projetar o predicado específico projetado. Projete o predicado projetado e você tem o predicado disposicional projetável. A reorientação do nosso problema pode ser figurada apresentada usando uma linguagem mais figurativa. Hume concebia a mente humana como sendo motivada, posta em movimento, para fazer predições por e de acordo com regularidades no que observava. A mente humana é afetada por regularidades no que observava e isso a impulsiona a fazer predições. Isso o deixou com o problema de distinguir entre as regularidades que põem e as que não põem a mente em movimento dessa maneira. Nós, ao contrário, consideramos a mente como em movimento desde o começo. Isso aqui lembra muito Kant. Na origem está a espontaneidade do entendimento. Nós consideramos a mente, ao contrário, como em movimento desde o começo, atirando predições espontâneas em dúzias de direções e gradualmente retificando e orientando o seu processo preditivo. Nós não perguntamos como predições vêm a ser feitas, mas como, dado que são feitas, podem ser distinguidas entre válidas e inválidas. Literalmente, portanto, não se trata de descrever como a mente opera, mas descrever
ou definir a distinção que ela faz entre projeções válidas e inválidas. E aqui o princípio geral é, como nós vimos, o princípio para a eliminação de projeções improjetáveis, é que uma projeção deve ser excluída se conflita com a projeção de um predicado muito melhor arraigado. Então, Goodman observa numa passagem que eu já comentei, volto a citá-la aqui, minha proposta não é banir predicados improjetáveis. Em primeiro lugar, arraigamento e familiaridade não são a mesma coisa. Capital arraigado ao proteger-se deve ainda considerar ampla margem para a livre iniciativa. Né? Eu posso dizer que, em resposta à pergunta, o que distingue os traços recorrentes da experiência que subjazem a projeções válidas dos que não subjazem, eu estou sugerindo que os primeiros, os que subjazem, são aqueles para os quais adotamos predicados que habitualmente projetamos. Então, esse é o apelo ao hábito, que é traço caracteristicamente Humeano da solução de Goodman, mas o hábito de que Goodman trata é exclusivamente o hábito linguístico, é o uso da linguagem. Aí vem aquelas definições que eu só repasso rapidamente, não vão ser importantes para a sequência, são importantes para vocês entenderem a direção para a qual se orienta o pensamento de Goodman nesse respeito. Uma hipótese é projetável quando e somente quando é suportada, não violada e não esgotada. Isso é, tem casos positivos, não tem nenhum caso negativo, e ainda tem casos indefinidos, porque não observados ainda. Tá? Ela é não projetável quando ela é uma hipótese conflitante, são ambas suportadas, não violadas, não exauridas e não superadas. E ela é improjetável quando e somente quando é não suportada, violada, exaurida ou superada. Tá? A classificação em três categorias de Goodman é tosca e provisória. Hipóteses atribuídas à mesma categoria podem diferir em grande medida quanto ao grau de projetabilidade. E o grau de projetabilidade de uma dada hipótese pode ser afetado por evidência indireta. E tudo isso é explicado com muito detalhe no capítulo final de Fact, Fiction and Forecast, onde ele não deixa de observar, de fazer menção ao problema citado por Davidson, que notou que há hipóteses que são bastardas, misbegotten, tem origem espúria, com respeito tanto ao antecedente quanto ao consequente. Esse é o artigo de 66 de Davidson, In Roses by Other Names. Vamos ver se nós temos isso. Temos. O PDF está lá também no Dropbox. A hipótese que o exemplo de Davidson é a hipótese de todas as esmerrosas são vermelhas, onde alguma esmerrosa, se foi observada até TI, era uma esmeralda, ou não foi observada até TI, é uma rosa. E algo é vermelho, se foi observado até T e é verde, ou não foi observado até T e é vermelho. Esmeraldas verdes e rosas vermelhas, ambas confirmam que todas as esmeraldas são vermelhas. Tá? Por que essa hipótese de Goodman não seria uma hipótese, para usar um termo de Goodman, de legíssimil, law-like, como uma lei? Nomomórfico. Posso fazer, usar a raiz latina, legíssimil, semelhante a uma lei, ou usar a raiz grega nomos, nomomórfico, que tem forma de lei. E a resposta depende da pergunta: que predicados são projetáveis? Aqui, mais uma vez, o artigo de Hempel, de Hacking, Entrenchment, é precioso. Hacking escreve: a resposta de Goodman é radical. Um predicado está arraigado se de fato está em uso entre nós. Se há algo como uma regra indutiva correta, deve começar dizendo: para quaisquer dois predicados arraigados, F, G, blá, blá, blá. Isso não significa que as únicas proposições legíssimes, ou nomomórficas, law-like, que podemos estabelecer, devem empregar predicados arraigados.
Numa discussão do exemplo de Donald Davidson, todos os esmerrubis são verdelhos, ficou claro que algumas generalizações usando predicados versulicímeis, gru-like, que são a maneira de gru, podem ser derivadas indiretamente por dedução de outras induções. Que tem basicamente a seguinte inferência: todas as esmeraldas são verdes, todos os rubis são vermelhos, logo, todos os esmerrubis são verdelhos. E aqui o pulo do gato que faz a passagem, consuma a passagem da epistemologia metafísica. Goodman escreve, em certo sentido, não é a palavra, mas a própria classe, a espécie, portanto, que se torna arraigada. E falar do arraigamento de um predicado é falar elipticamente do arraigamento da extensão desse predicado. Por outro lado, a classe se torna arraigada apenas pela projeção dos predicados que a discriminam. O arraigamento deriva do uso da linguagem. Goodman, portanto, propõe substituir a distinção entre espécies naturais e artificiais pela distinção entre espécies relevantes e irrelevantes. Relevantes para quê? Pois para toda a sorte de propósitos, entre os quais está o conhecimento científico. Hacking escreve, não apenas espécies naturais, mas toda espécie de coisa, pessoa, ação, atividade, comportamento, substância, composição, manufatura, qualidade, relação, etc. Pessoa é um caso que vai nos interessar em particular. Eu prossigo citando desse artigo extraordinário de Hacking, e a Hacking é um filósofo canadense que menciona hoje na França, ele é membro do Collège de France, dá suas aulas no Collège de France em Paris. Escreve Hacking, a lição de Goodman estende-se muito além do que estamos tentados a caracterizar em termos de semelhança ou de algo em comum, pois alcança espécies que são ligadas apenas por semelhanças de família, o mesmo termo que Wittgenstein emprega nas investigações filosóficas. Reciprocamente, aprendemos também que uma das maneiras em que as coisas vêm a ser vistas como semelhantes é por via das expectativas que pomos em prática e das inferências ou argumentos que estamos inclinados a propor. Nossa cultura de predição, diz Hacking, e de controle, enfatiza enunciados legíssimos, nomomórficos, law-like, e condicionais contrafactuais. Mas a lição de Goodman não é apenas sobre as espécies que nós, que vivemos numa parte industrializada do mundo, usamos para descrever a natureza, a sociedade e nossos próximos. Ela parece aplicar-se a classificações e a seu uso em toda a civilização facilmente imaginável ou efetivamente estudada, cujas versões do mundo são muito diferentes das nossas próprias. E no livro Maneiras de Fazer Mundos, Ways of World Making, publicado em 1978, Goodman escreve: sem a organização, a seleção de espécies relevantes, efetuada por uma tradição em movimento, não há correção ou incorreção de categorização. Não há validade ou invalidade de inferências indutivas. Não há amostragem representativa ou não representativa, nem uniformidade ou disparidade entre amostras. E Hacking comenta isso dizendo: usar nomes para espécies é estar envolvido em formar expectativas e generalizar. E generalizar é reforçar qualquer seleção que se tenha desenvolvido. No livro Languages of Art, uma contribuição à filosofia da arte, publicado em 1968, Goodman escreve: cientistas e metafísicos costumam postular uma diferença ontológica entre espécies naturais e outras espécies. Filósofos sustentam frequentemente que os membros de uma classe privilegiada compartilham certo atributo ou essência real, ou têm certa semelhança absoluta entre si. Eu penso que a distinção depende antes do hábito linguístico. O hábito linguístico determina que espécies de coisas há. O mundo não vem, como imaginava Platão, com juntas nas quais você pode cortar ao distinguir espécies que são dadas e são descobertas e não inventadas ou constituídas pela nossa atividade intelectual e linguística.
em Ways of World Making, maneiras de fazer mundos, Goodman escreve, nossa projeção habitual de verde e azul não nega que Verzul, Gru e Azerde, Lin, designam classes, mas trata essas classes como triviais. Reverter essa tendência, projetar Verzul e Azerde ao invés de verde e azul, seria fazer e viver em um mundo diferente. E ainda nesse mesmo livro, às vezes a escolha entre versões que adotam diferentes categorizações, como a escolha entre descrições de movimento que adotam diferentes sistemas de referência, pode levar ao quê? De um sistema categorial, o que precisa ser mostrado não é que é verdadeiro, mas o que ele pode fazer. Dito brutalmente, o que é preciso em tais casos é mais parecido com vender que com argumentar. Você vende um peixe. Tá? Bom, eu prometi na passada dizer alguma coisa dessa vez sobre o que eu considero a objeção mais poderosa que foi articulada contra Goodman. E é a de Mary Hess no artigo também este lá no nosso Dropbox, Ramifications of GRU, publicado em 1969. Hacking também compartilha desse juízo meu, no artigo 1 trecho, que ele diz a mais importante objeção ao enigma de Goodman é devida a Mary Hess. Tá? O que Hess observa é o seguinte: nós não projetamos apenas um predicado. É impossível projetar um predicado sem projetar famílias inteiras de predicados também. De maneira que nós não podemos introduzir um predicado goodmaniano como Verzul sem goodmanizar uma parte importante da nossa linguagem. Nós vimos a objeção que apelava para a ideia de semelhança. Uma versão mais sofisticada dessa objeção, que não apela para essa noção intuitiva e insuficientemente esclarecida de semelhança, consiste em dizer o seguinte: espera aí, coisas verzuis não têm a mesma cor. Coisas verdes têm a mesma cor, coisas azuis têm a mesma cor, mas coisas verzuis não têm a mesma cor. Resposta. A resposta aparece pela primeira vez, essa objeção que tinha sido formulada por mais de um dos comentadores de Goodman, o Joseph Julian. E Julian é um colaborador de Goodman que escreveu a 4 mãos e até a 6 mãos com ele, e o Robert Schwartz, alguns artigos sobre problemas de indução. Nós temos lá no Dropbox o artigo de Joseph Julian de 1961, More on GRU, entre aspas, and GRU. Mais sobre Verzul, entre aspas, a palavra, e Verzul, o substantivo, o adjetivo. Pois dizer, se você diz coisas verzuis não têm a mesma cor, a resposta é: pois bem, nesse caso eles têm a mesma, e ele escreve assim, not the same color, well, then the same schmoller. Eu vou usar, em homenagem a Goodman, eu vou usar as suas iniciais, ENG. E vou dizer que se coisas verzuis não têm a mesma cor, pois muito bem, então elas têm a mesma ngor, ENG-OR, ngor. Onde, para todo x e y, x tem a mesma ngor que y, se e somente se x são observados até t e tem a mesma cor, ou caso contrário, tem cores diferentes. Pronto. Não tem a mesma cor, pois tem a mesma ngor. Só que nós estamos projetando, além de ser verzul, ter a mesma ngor. Mas não para aí. Aliás, não para nunca. Porque há uma correlação bem observada empiricamente entre cor e comprimento de onda. E o predicado ngor não preserva essa relação. Resposta? Muito bem. As emissões luminosas de x e y têm o mesmo comprimento de onda, NG comprimento de onda, onde para toda emissão luminosa X e emissão luminosa Y, a emissão X tem o mesmo comprimento de onda da emissão Y, C e somente C. A emissão X e a emissão Y são observadas até o tempo T e tem a mesma ngor, ou, caso contrário, tem ngores diferentes. Mas além de projetar, portanto, Verzul, estamos projetando ngor e estamos projetando um comprimento de onda, e isso não para por aí, assim por diante. Tá? E assim por diante. Define Wittgenstein no tratado o conceito de aplicação
conceito e assim por diante. O que a objeção da DRS suscita, ela mostra a atividade de projeção é uma atividade governada por um princípio holístico, né? Tal que você não pode projetar simplesmente um predicado, você projeta famílias inteiras de predicados. E você precisa goodmanizar a sua linguagem gradualmente para incorporar o predicado verso. No limite, nós suscita essa questão de se nós compreendemos essa linguagem alternativa. Ela parece ser de limitada inteligibilidade. Aqui vale a pena fazer uma comparação com um famoso jogo de linguagem introduzido por Wittgenstein na primeira parte das observações sobre os fundamentos da matemática. É um dos livros póstumos de Wittgenstein, foi publicado em 1956, e Wittgenstein nos propõe que imaginemos uma tribo que são lenhadores, que tem um método peculiar para medir lenha. Eles avaliam a quantidade de lenha que tem numa pilha pela área ocupada no chão por essa pilha, independentemente de qual seja a altura da pilha e, portanto, o volume da área. E Wittgenstein sai dos seus cuidados e vai bastante longe para mostrar que essas pessoas não estão fadadas, que empregam esse método diferente de contar, não estão fadados a incorrer em contradição. Em particular, não vai funcionar se eu disser, agora eu vou flagrar eles se contradizendo. Eu vou apontar para uma pilha de lenha e dizer quanto de lenha tem aí, eles vão dar uma medida. Aí eu pego e espalho agora de maneira que a mesma pilha ocupa uma área muito maior. Flagrei eles em plena contradição, eles vão dizer, não, agora tem mais lenha. E naturalmente agora custa mais. Nós entendemos, mas até por aí. Como observou Barry Stroud no artigo Wittgenstein and Logical Necessity, um clássico, uma das melhores coisas, das poucas coisas realmente imprescindíveis que foram publicadas sobre a filosofia da matemática de Wittgenstein. Stroud mostra o seguinte, esses jogos de linguagem contrafactuais imaginados por Wittgenstein, essas linguagens alternativas, são compreensíveis insuladamente. Você se circunscreve àquela prática que é de medir lenha. Mas na linguagem que nós falamos, a prática de medir lenha, o jogo de linguagem de medir lenha, guarda uma relação interna com o jogo de linguagem de calcular com quantos posso fazer uma canoa, calcular quanta lenha eu preciso para construir uma cabana. E eu não sei como essa relação funciona no jogo de linguagem dos lenhadores inventados por Wittgenstein. Talvez medir lenha não tenha aí nenhuma relação com calcular de quanta lenha você precisa. Mas nesse caso nós, de fato, não entendemos esses lenhadores estranhos aí. Eles falam uma linguagem que não é para nós inteligível. Essa crítica feita por Stroud, que chama atenção para a limitada inteligibilidade da aritmética dos lenhadores de Wittgenstein, encontra algo análogo na crítica de Mary Hesse à ficção de Goodman. Nos dois casos, o de Stroud e o de Hesse, a crítica se baseia no princípio holístico, de que compreender uma expressão é compreender a função dela numa família de expressões, com princípio cujas consequências tanto Wittgenstein como Goodman estão compelidos a aceitar. A filosofia deles compreende a linguagem de uma maneira holística. Uma palavra só faz sentido no contexto de uma proposição só faz sentido no contexto de todo um sistema de proposições. Portanto, a ideia de que compreender um conceito é compreender as relações que ele tem com outros conceitos numa linguagem ou num esquema conceitual abrangente. O desenvolvimento sistemático dessa crítica de Mary Hesse foi divulgado pelo filósofo norte-americano Sidney Shoemaker no artigo que também está no nosso Dropbox, On Projecting the Unprojectable. Eu me limito a recomendar a leitura desse artigo, eu já apresentei as linhas gerais. Ele vai mostrar como a projeção de Verso ramifica de uma maneira que escapa ao nosso controle e, no limite, à nossa
compreensão. Bom, eu quero, uma vez mencionada essa crítica, voltar a chamar a atenção para a projeção dos predicados que nós projetamos. Tá? E perguntar se há um lugar, se há uma possibilidade que a filosofia de Goodman deixou em aberto, não rechaçou peremptoriamente, para algo como o que nós podemos chamar uma história natural do arraigamento. A ideia de uma história natural do arraigamento é a ideia de que a pergunta por que projetamos verde e não verzu tem uma resposta que vai para além do apelo ao hábito linguístico. A pergunta vai ser por que o hábito é esse e não outro. Tá? Que se possa formular essa pergunta e que vale a pena perguntar pela resposta, foi sugerido por Judy Jarvis Thompson, por exemplo, na sua crítica a Goodman, no artigo GRU dela, e é o tópico central do importantíssimo ensaio de Quine, Natural Kinds, espécies naturais. Tá? Vimos que, diante da pergunta por que projetamos verde e não verzu, a resposta de Goodman é radical, é porque nós temos projetado verde e não verzu. E assim, nós predicamos o predicado projetado no predicado projetável. Projetamos o predicado projetado no predicado projetável. E esta é a solução do problema geral das disposições, das potências, das capacidades de tudo que é vel, possível, flexível, projetável. Mas, por que temos projetado o predicado verde, com ele azul, vermelho, e não outros? Porque uma categorização, uma classificação, uma taxonomia de tudo que há, ao invés de qualquer outra. A resposta de Goodman, muito radical, essa é uma citação literal de Fact, Fiction and Forecast. A razão pela qual apenas os predicados certos chegaram, para a sorte nossa, a se tornar bem arraigados, é simplesmente que os predicados bem arraigados se tornaram, por isso, os predicados certos. Aí isso fica muito claro na resposta que lhe dá a Judy Jarvis Thompson, em 1966, que está na seção de respostas a críticos, Fact, Fiction and Forecast, do livro Problems and Projects. Ela tinha sugerido que a razão pela qual nós fazemos certas projeções e não fazemos certas outras é um fato que, em última instância, deve ser explicado pela história natural da espécie. A explicação de algum tipo vai apelar para a seleção natural, para a vantagem adaptativa de empregar certos predicados e não outros. E o que Goodman diz em resposta a Judy Thompson? Ele diz, em primeiro lugar, ninguém fez essa investigação. Não sabemos nada. E ele diz, mesmo se a senhorita Thompson pudesse dar uma definição geral e aceitável de observabilidade, pudesse definir a projetabilidade em termos dessa projeção, e, principal agora, e pudesse mostrar que essas distinções estão fundadas em certos aspectos essenciais do organismo, né? E tudo isso é uma vasta encomenda, quer dizer, é uma vasta tarefa até hoje não executada, nada disso seria incompatível com uma definição da projetabilidade em termos de arraigamento. Antes, teríamos uma explicação psicológica dos fatos do arraigamento. Portanto, Goodman não descarta que possa haver uma explicação psicológica dos fatos do arraigamento, mas ele não está nem um pouco interessado nisso. E a pergunta que a gente deve fazer, então, é com que direito? De certo modo, essa é a pergunta que Quine faz no artigo Natural Kinds, de 1969. Também nesse artigo, deixem que confirme isso, Quine... a gente tem o livro inteiro que contém esse artigo, é Ontological Relativity and Other Essence, de 1969. Nesse artigo, que foi publicado pela primeira vez como um capítulo desse livro, Quine introduz uma conjectura interessante, a saber que o complemento de um predicado projetável não precisa ser projetado. Ele diz, eu quero oferecer uma solução unitária, unificada, para os paradoxos de Hempel e de Goodman. Tanto o paradoxo dos corvos pretos e dos não pretos não corvos,
quanto o paradoxo das esmeraldas versus. E ele diz, eu vou tentar reunir as duas coisas, sugerindo que a projeção, o complemento de um predicado projetável, o complemento de corvo, por exemplo, é não corvo, mesmo se corvo é projetável, não corvo não precisa ser projetável. A futilidade do projeto de fazer, como diz Goodman, fazer ornitologia sem se expor à chuva, ficar sentado dentro de casa dizendo, eis aqui uma evidência de que os corvos são pretos, essa caneta é vermelha, é explicada diretamente pela improjetabilidade dos predicados não corvo e não preto, se eles de fato forem, como o Quine sugere, improjetáveis. Bom, e de fato, Quine emprega a noção de complemento em sentido estrito. O complemento dos não corvos, o complemento dos corvos são os não corvos, tudo que não é corvo. Essa pedra está no complemento não corvo, esta caneta também está, este livro de Goodman também está, e assim por diante. Portanto, não se trata de restringir a um universo de discurso particular. Se vocês me permitem me citar, no meu artigo de 2002, Deconstrucción de la Irrealidad, eu escrevi, brincando um pouco de parodiar o estilo de Jorge Luis Borges, o complemento da classe dos corvos não compreende apenas as gralhas, os falcões ou os abutres, mas as folhas verdes e as maçãs maduras, as rosas de Alexandria e as estrelas extintas antes do meu nascimento, os ornitorrincos e a espada de Siegfried, todas as esmeraldas e todos os números primos, a aurora boreal, a água do Nilo e a conjectura de Goldbach, a palavra corvo e todas as palavras em todas as línguas, sereias, tigres, decassílabos e terremotos. Não é de surpreender que não façamos projeções sobre esse agregado monstruoso. Era mais importante, também não é difícil atinar com uma explicação para esse fato. A explicação de por que não fazemos essa espécie de projeção, por que não projetamos sobre esse agregado monstruoso que é constituído por tudo que não é corvo, a explicação está ao alcance da mão na violação da condição mais elementar, por isso mesmo mais facilmente negligenciada da projetabilidade. Como escrevem Nelson Goodman e Catherine Elgin, no livro publicado em 1988, Reconceptions of Philosophy, predicados cujas projeções levam regularmente a conclusões falsas são improjetáveis qualquer que seja a sua história. Pode ter uma história de projeções passadas, mas se essas projeções são sempre refutadas, esses predicados são improjetáveis. E isso é exatamente o que acontece quando você projeta, simplesmente tenta projetar o complemento de um predicado qualquer. Essa é a sugestão básica de Quine no artigo dele. Mas ela se expõe a contra-exemplos. Os contra-exemplos foram apresentados por Robert Schwartz em Paradox and Prediction. Deixa-me ver se temos esse artigo de Robert Schwartz. Acho que esse não. Não, esse artigo não. E também por Israel Scheffler e Nelson Goodman, em Selective Confirmation and Ravens. Vamos ver se temos isso. Esse nós temos. Scheffler e Goodman, 1972, Selective Confirmation and the Ravens. E o que esses autores observaram é o seguinte: predicados disposicionais, como frágil, flexível, inflamável, se eles são projetáveis, seus complementos são sempre projetáveis. Tá? A mesma coisa ocorre com termos teóricos como orgânico ou eletrocondutor. E por quê? Porque em todos esses casos, no caso dos predicados disposicionais, frágil, flexível, inflamável, no caso de termos teóricos como orgânico ou eletrocondutor, é uma dicotomia que é introduzida. Você introduz o predicado orgânico, você tem a distinção orgânico e não orgânico. Você introduz o predicado eletrocondutor, você tem a dicotomia eletrocondutor-não condutor. Você introduz os predicados disposicionais frágeis, você tem essas coisas frágeis e as não frágeis. Flexíveis, as coisas flexíveis e as inflexíveis. Inflamável, as coisas inflamáveis e as coisas não inflamáveis. Nesses casos todos, introduz uma dicotomia. E aqui, nesses casos, por causa disso, o complemento do predicado projetável é ele próprio um complemento projetável. Esses predicados
predicados, em outras palavras, não são predicados taxonômicos. O que é uma taxonomia? Uma divisão por gênero de diferença específica. Aquilo justamente Platão estava interessado ao introduzir a metáfora sangrenta das juntas da natureza. As classificações dicotômicas que esses predicados operam não se incorporam a sistemas de classificações ordenados hierarquicamente pela relação de subordinação entre predicados, como quando eu digo a baleia e o mamífero. Esse caráter não taxonômico, que por sua vez parece depender criticamente da... Parece esse caráter não taxonômico desses predicados teóricos, parece depender da ausência de uma característica que Stuart Mill, no sistema de lógica, propôs tomar como definitória de uma classe taxonômica, isso é, do que ele chamava uma espécie real, real kind. A saber que os seus membros tenham propriedades que podem ser descobertas, que não decorrem das características pelas quais nós os identificamos como membros de uma classe. No jargão de The Meaning of Meaning de Villers-Lepotin, o estereótipo de uma classe taxonômica, os critérios de reconhecimento, os critérios de identificação pelos quais nós reconhecemos algo como pertencendo a uma certa espécie, não especifica nenhum conjunto de condições necessárias e suficientes para algo pertencer à classe ou à espécie. Em outras palavras, não caracteriza nenhuma essência real. Precisamente por isso é que nomes de espécies naturais são comparáveis, como sustentaram Crick e Putnam, a designadores rígidos. Tá? Diz passagem. A impossibilidade de conhecer a priori as propriedades comuns aos membros de uma classe taxonômica é o fundamento da doutrina kantiana da indefinibilidade dos conceitos empíricos da crítica da razão pura. Tá? Qual termina o artigo Espécies Naturais, Natural Kinds, descrevendo de maneira esquemática o que ele chama a carreira, o itinerário percorrido pela noção de semelhança. E a ideia de que as noções de espécie e de semelhança não são redutíveis a ou explicáveis por noções mais claras. A habilidade de usar essas noções é parte da nossa natureza animal inata. Ainda assim, essas noções são úteis para o lógico, por exemplo, para definir predicados disposicionais e explicar enunciados causais singulares. Mas o progresso gera ciências naturais em que essas noções se tornam ociosas e, escreve Goodman na conclusão do seu artigo, nessa carreira da noção de semelhança, começando em uma fase inata, desenvolvendo-se ao longo dos anos à luz da experiência acumulada, passando da fase intuitiva à semelhança teórica, e finalmente desaparecemos de todo, temos um paradigma da evolução, da desrazão à ciência. E voltamos agora ao paradoxo de Goodman, como é que ele se dissolve? Ele escreve, voltando às esmeraldas, por que esperamos que a próxima seja verde e não verzulo? A resposta intuitiva está na semelhança, não importa quão subjetiva. Duas esmeraldas verdes são mais semelhantes que duas esmeraldas verzuis seriam se apenas uma delas fosse verde. Coisas verdes, ou pelo menos esmeraldas verdes, são uma espécie. Um predicado projetável é um predicado que é verdadeiro de todas e apenas as coisas de uma espécie. O que torna o exemplo de Goodman um quebra-cabeça, porém, é o duvidoso estatuto científico de uma noção de semelhança ou espécie. O caráter duvidoso dessa noção de semelhança é em si mesmo um fato notável. Pois certamente não há nada mais básico para o pensamento e a linguagem que o nosso senso de semelhança, a nossa distribuição de coisas em espécies. O costumeiro termo geral, o substantivo comum, verbo ou adjetivo, deve a sua generalidade a alguma semelhança entre as coisas por ele referidas. Na verdade, o aprendizado do uso de uma palavra apoia-se numa semelhança dupla. Primeiramente, numa semelhança entre as circunstâncias presentes e passadas em que a palavra foi empregada, e, em segundo lugar, numa semelhança fonética entre a presente elocução da palavra e suas elocuções passadas. E toda expectativa razoável se apoia numa semelhança de circunstâncias, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo se apoia na nossa tendência de esperar que causas semelhantes tenham efeitos semelhantes. Hacking, comentando o artigo de Quine, a contribuição de Hacking para o volume Perspectives on Quine, editado por Roger Gibson. Vamos ver se nós temos isso. Hacking
Natural Kinds temos. Em Natural Kinds, Hacking escreve, Quine pensou, como etnógrafos mais recentes, que há algumas espécies inatas. Pensou ser econômico postular uma noção inata de espécie ou semelhança útil para todos os propósitos. De maneira pouco característica dele, Quine, ele postula a existência de uma habilidade abstrata antes que de algumas mais concretas. Eu sustento que isso não é econômico e que a noção de espécie não é necessária. Nunca precisamos de uma noção de espécies para começo de conversa, apenas de espécies, assim como não precisamos de uma noção de cor para começo de conversa, apenas algumas cores. Quine pensou que a noção de espécie era requerida para definir propriedades disposicionais. Sustento, diz Hacking, que ela funciona, mas não é necessária aí tampouco. Assim, não compartilho da ideia de Quine de que as noções de espécie e semelhança são requeridas para iniciar a nossa odisseia mental. Precisamos de espécies, não da noção de espécie. E Hacking prossegue dizendo, temos razão para pensar que alguns agrupamentos são melhores para inferência indutiva do que outros. Inferimos que em alguma medida as coisas estão agrupadas na natureza. Essa é uma inferência indutível, e é como devia ser. A metafísica é naturalizada. A metafísica é parte integral da ciência natural. O argumento não implica que a natureza se apresenta agrupada de forma única em espécies verdadeiras. Não somos levados àquela metáfora repugnante sobre as boas classificações cortando a natureza em suas juntas. A dama não está aí para ser esquartejada, nem temos razão para pensar que tem apenas um conjunto funcionalmente relevante de juntas. Só há, conclui Hacking, um desafio presente à doutrina naturalista dos agrupamentos. Parece anti-quiniano, mas há pouco desacordo metodológico entre Quine e os mais nominalistas dentre os construcionistas de hoje, dentre aqueles que sustentam que espécies são construídas, abraçando, portanto, o nominalismo de Goodman. Eis uma seleção de propostas construcionistas. Primeiro, noção de fazer. Espécies são construídas por pessoas, assim como fatos e até mesmo leis da natureza. Veja, por exemplo, o título de um livro como A Construção dos Fatos Científicos, de Bruno Latour. Ou, fatos somente após manufatura. Suponhamos que esse é um corpo celeste. Em seu extremo desvio para o vermelho, etc., concluímos que é um quasar. Se estivermos certos, esse foi um quasar desde o começo, talvez para sempre. Assim pensamos nisso como um fato que descobrimos. O construcionista tergiversa com a gramática, pois quer dizer que não havia esse fato no mundo, e nenhum agrupamento em quasares até criarmos a espécie. Não remonte da verdade de que esse é um quasar, e sempre o foi, para uma ontologia de agrupamentos e fatos pré-existentes. Descobrimos quasares em 1964, mas não descobrimos, fizemos uma espécie. Terceiro, pluralidade. Não há uma última teoria de tudo, nem a natureza tem um agrupamento último. 4. Restrições. Há restrições às espécies que nós podemos construir? Que restrições? Construcionistas provocativos sustentam que uma ciência forte tem um forte elemento de auto-autenticação. Desenvolvemos um modo de manufatura de espécies nas ciências naturais e um procedimento de teste em termos do aparato que nós mesmos criamos, de modo que o que parece o teste de uma hipótese torna-se ele próprio muito mais imune à revisão do que havíamos imaginado. A tese de Hacking, que Quine não contestou, ele teve a oportunidade de responder a Hacking, é que todas essas proposições que defendem uma forma de construcionismo ou de antirrealismo acerca de espécies são compatíveis com o naturalismo de Quine. Nós vamos nos ocupar de uma variedade particular de construcionismo, ou de antirrealismo acerca de espécies. E é a tese que foi introduzida na filosofia contemporânea pelo filósofo francês Michel Foucault, em livros como A História da Loucura na Idade Clássica e A História da Sexualidade, O Nascimento da Clínica, e as posições defendidas por Ian Hacking em seus escritos que abordam a noção de espécie. A tese aqui é uma tese nominalista, que sustenta que espécies são construídas, mas está restrita às espécies de gente.
Nós não construímos as espécies de minerais que há. Se isso aqui é granito, isso é granito em si e para si, independentemente de nós classificarmos como granito. Agora, a ideia de que as espécies de gente que há são constituídas pela classificação. Por quê? A ideia fundamental é que um cristal não pode reagir à circunstância de ser classificado assim ou assado. Mas pessoas podem. Se você é classificado como pertencendo ao tipo X, Y ou Z de pessoa, você pode aceitar ou recusar essa classificação. Na medida que você aceita, você se constitui como sendo dessa espécie de gente. E isso vai dar agora um sentido preciso a ideias polêmicas que Foucault, nos seus escritos de História das Ideias, sustentou. Por exemplo, em A História da Loucura na Idade Clássica, nós temos o texto integral do Dropbox. Foucault sustentou que até o século XIX não havia doentes mentais, não havia pessoas portadoras de doença mental. O que não quer dizer que não tivesse havido loucos. Sempre houve loucos de todo gênero, toda espécie de loucura, mas a loucura como um fenômeno clínico, a doença mental, dependeu e teve que esperar o surgimento da psiquiatria que se constituiu no século XIX. De maneira análoga, Foucault sustenta na História da Sexualidade que até o século XIX não havia homossexuais. E a propósito, tampouco havia heterossexuais, tampouco havia sádicos ou masoquistas ou fetichistas e assim por diante. Embora a vida sexual humana tenha sido sempre variadíssima e a humanidade tenha conhecido e praticado todas as formas possíveis e imagináveis de atividade sexual. O que você não tinha era pessoas cuja identidade pessoal é definida pelo fato de terem tal ou qual orientação, que possam se definir como sendo, dizendo assim, eu sou gay, eu sou hétero, eu sou masoquista e assim por diante. Isso aguardou o surgimento também, nesse caso aqui, da ciência moderna. Nós vamos olhar essa concepção nominalista das espécies de gente na semana que vem. Quarta-feira não tem aula, é feriado na cidade de Porto Alegre, mas retomaremos o fio da meada a partir da aula de hoje, rumo à construção social de espécies de gente, a tese nominalista de Foucault e Hacking. Diga-se de passagem, não é por acaso que a cátedra que Hacking hoje ocupa no Collège de France é a cátedra da História das Ciências e dos Saberes que foi ocupada anteriormente por Michel Foucault. Quando a gente lê Hacking, a gente nota claramente que a autoimagem que ele tem de si próprio é assim, eu sou o Michel Foucault da filosofia analítica. Aquele cara que traduz as ideias de Foucault de uma maneira que os analíticos as considerem palatáveis, ou pelo menos não obviamente absurdas ou obviamente inaceitáveis. Tá? E vai ser essa a relação entre projetabilidade e construção social que vai se tornar o eixo da nossa investigação da noção de espécies naturais daí em diante. Até lá. Boa semana para vocês.